Olá, seja muito bem-vindo ao Pegada Jovem, o podcast dos Jovens do Riacho para você que está aí do outro lado da telinha, que assim como nós quer seguir os passos do mestre. E hoje, visita ilustre, gente. Olha, enfim, se você não leu, você precisa ler. Esse livro é maravilhoso. E o autor do livro está aqui hoje para falar com a gente. Pastor Michelson, que prazer ter você com a gente. Estou muito feliz que você está aqui. Enfim, fala suas redes sociais. Se você não conhece ele, você precisa conhecer agora. Pastor, fala suas redes para o pessoal te seguir. Ok. Elisa, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês no Riacho. Estamos aqui na igreja do Riacho Grande gravando esse podcast. Foi uma bênção estar aqui no sábado, esse sábado todo com a igreja e agora aqui também participando do podcast. Eu tenho um canal no YouTube, que já tem há mais de, acho que uns 15 anos, É o Outra Leitura. Então você pode procurar lá no Outra Leitura, ou Michelson Borges também vai encontrar o canal. Eu atualizo semanalmente ali, tem conteúdos teológicos, de criacionismo, de cultura, enfim, bastante conteúdo ali. Instagram é @MichelsonBorges, Facebook é PR Michelson Borges e Twitter é @criacionismo. Legal. Já tem mais de 10 anos também esse perfil lá no Twitter. Que legal. Gente, acompanha que é muito bacana. Aproveitando, já que o pastor fez o merchan, vou pegar pra mim e fazer. Vai no canal do YouTube nosso, do Adventistas Riacho Grande. Não pausa. Assiste tudo, depois você vai. E você vê o culto que teve sobre Romanos 1 que o pastor trouxe. Qual que foi o título completo pra ninguém perder? Romanos 1, Criação, Depravação, Redenção. Isso aí. Você vai no canal, você vai procurar. E vai ser maravilhoso. Você vai sair encantado com a palavra de uma forma muito boa. E também aproveita para assistir o MOVA, o Momento da Verdade, que o pastor trouxe sobre identidade adventista. Você precisa assistir. Você vai gostar, eu tenho certeza. Bom, pastor, eu tô aqui com um livro, então, que já fala um pouquinho do tema que a gente vai conversar. Essa é a primeira edição, já é peça de... Tô um pouco antiga, gente, sorry, tá meio já é obra rara. Já é obra rara. A nova edição agora tá bem interessante, assim, foi atualizada faz uns 3, 4 anos, eu acho. E, claro, eu tive que incorporar os conceitos atuais, mídias que surgiram depois, né? Uhum. Quando eu escrevi esse livro não existia nem redes sociais. Eu acho que o Orkut, deixa você não eu deve ver. nem lembrar Vamos ver de que ano que era. O Orkut estava começando ainda, né? E depois, claro, na nova edição eu tive que incorporar essas novidades. Aí, todas. O Orkut eu não peguei muito assim, vamos ver. A primeira tiragem foi em 2013. Faz 10 anos, gente, que horror! Nem vou passar muito rápido, credo. Pastor, pensando assim nessa vibe de entretenimento, me conta, ele é só assim, é realmente pra eu me entreter apenas, eu fico lá de boaça, assistindo o filme, assistindo a série, ou lendo, ouvindo música, alguma coisa acontece na minha mente assim, ou realmente eu posso estar de boa, curtindo o momento assim, sem preocupações, desarmado, né? Porque você fala, eu quero me entreter porque a vida é tão cansativa, por que não descansar e relaxar? Como que você enxerga isso? O problema é que quanto mais relaxado, mais suscetível, né? Então, na verdade, quando a gente baixa a guarda, é que vários conceitos, várias ideias, filosofias, ideologias acabam entrando sem filtro, né? Várias pesquisas com as quais eu tomei, que eu tive contato com elas, né, ao longo das pesquisas para o livro, mostram isso, né? Essa influência, essa absorção de conceitos, né? E o interessante também é que não é só um livro de pesquisa, é um livro também, não chega a ser biográfico, mas autobiográfico, mas eu parto um pouco da minha experiência, porque antes de eu me tornar um cristão adventista e tomar conhecimento da seriedade que é você proteger a sua mente, eu consumi muita coisa, músicas, livros de ficção científica, quadrinhos de super-heróis, né? Minha infância e adolescência foi imersa nesse tipo de conteúdo. Pra você ter uma ideia, Elisa, tem uma música de uma banda que eu ouvia muito na época, ela dura acho que quase 10 minutos, acho que são 8 minutos de música. Caramba! Se eu quiser evocá-la, trazer meu consciente, eu consigo cantar todinha. Que desgraça. Então você vê o poder, né, que uma mídia dessa tem de trancar conceitos na mente, para bem e para o mal também. Exato. Né? Então quando a música é bem usada, é uma bênção, né? Mas também pode ser uma grande maldição. Né? E assim, eu sempre que eu faço palestras sobre mídia, eu gosto de citar uma frase do Jung, né? Em que ele fala assim, nós nascemos originais e morremos cópia. Nossa, que pesado. Não é? Todos nós nascemos com HD 0, né? Limpinho. Claro que alguma coisa vem da epigenética, da genética e tal, mas tecnicamente é um HD limpo. À medida que você vai crescendo e colocando conceitos para dentro, você vai modulando, você vai moldando. Né? O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 12, né?
não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Você vai moldando seus pensamentos, sua estrutura mental, sua cosmovisão, que é pior ainda, né? Que a cosmovisão são os óculos conceituais com que você vê a realidade. Dependendo do tipo de conteúdo que você tem contato constantemente, você vai formando uma cosmovisão e passa a enxergar o mundo com essa cosmovisão. Então, está na mão dos que estão nos ouvindo agora, né? Depende de vocês. Uma coisa é certa, nós não podemos escolher ser influenciados ou não, você vai ser. É muita ousadia falar aqui, né? Quase ignorância dizer que você não vai ser influenciado. Nós somos seres influenciáveis. Agora, o que eu posso fazer é usar a minha liberdade para escolher o que vai me influenciar. Aí entra de novo o que o Jung diz, né? Nós nascemos originais e morremos cópia. Vamos ser cópia de quem a gente copiar, com quem nós passarmos mais tempo. Ellen White já trazia um conceito parecido, né? Nós somos transformados pela contemplação. Então, quanto mais você contemplar um tipo de conteúdo, mais parecido com aquilo você vai ser. Mais semelhante àquele tipo de coisa a sua mente vai ser. Eu escolhi para mim a palavra de Deus, livros edificantes, né? Se eu vou assistir a um filme, uma série, coisa assim, eu pesquiso bem antes para saber o que ela traz, se vai valer a pena. Meu tempo é precioso e meu cérebro é mais ainda, minha mente. Então eu tenho que escolher muito bem o que eu vou colocar para dentro, né? Perfeito. Se a gente cuida dos alimentos físicos, pelo menos aqueles que têm preocupação com isso, né? A gente seleciona bem os alimentos que vai ingerir e tal. Eu chego a dizer assim, ó, eu já fiz essa comparação no passado, né? Seria preferível você tomar uma xícara de café ou um copão de Coca-Cola a assistir a uma série tipo Game of Thrones. Só para citar um exemplo péssimo. Por quê? Porque uma xícara de café ou um copo de Coca-Cola, o corpo ainda vai dar um jeito, vai ter um trabalho, mas vai dar um jeito de eliminar essa cafeína, esse açúcar em excesso, né? Tudo que tem de ruim ali. Mas ele consegue se livrar disso. Agora, o que você colocou aqui, vai ficar ali. Isso que a gente está tratando do conteúdo, não é nem reclamando do tempo que você gasta, que também né, já é grande, também, né? Também. Então, é mais em consideração o conteúdo. Tem gente que assiste... eu até fiz uma palestra recentemente em Brasília com essa temática, né? O dilema das telas e a hiperconectividade, né? Porque mais do que no tempo que eu escrevi esse livro, hoje você tem tudo no celular, você tem no tablet, é uma profusão de tela o tempo todo, né? Hiperconexão, o pessoal não se desliga mais, então o tempo, mesmo que sejam coisas aparentemente boas, mas essas coisas também já trazem problemas, especialmente para as crianças, né? Sim, nossa, minha mãe me mostrou um vídeo esses dias que eu fiquei chocada, que era bem nessa linha. E assim, pensando no conteúdo que você falou, como influencia, e no livro fala também. Sim, eu faço merchan, adoro. CPB patrocina a gente, fica a dica, brincadeira. Mas quem sabe, eu aceito. Aqui fala, né, como que a gente pode ver a influência você vai entender, as 3 mensagens satânicas, que é marxismo, evolucionismo, e tem mais uma, que é o... Espiritualismo. Que eu também chamo de tríade filosófica do mal. Pô, né? Isso. O capítulo introdutório, na verdade, para não ser só um livro assim, técnico, de análise de mídias que causam problemas, eu introduzo com um conceito mais filosófico, né, e teológico. Né? Qual é o tipo de ideologia que é mais propagado, ideologia negativa, que tem sido mais propagado nas mídias em geral? Né, por Hollywood, na chamada indústria cultural, nas músicas, nos videogames, né, e tudo isso. O resto do livro é praticamente uma demonstração daquilo que eu apresento no começo, você percebeu, né? Sim. Mostrando as várias mídias e como elas têm propagado isso. Então, de fato, é curioso também, juntando aqui para um outro tipo de conteúdo que eu gosto de analisar, sobre o qual eu gosto de falar, né, que é a história do Adventismo, né? Quem sabe um outro dia a gente conversa sobre isso também. Que lá no século XIX, quando Deus ele suscita um movimento de quase que uma continuação da reforma protestante, né? Um movimento que veio para trazer de volta verdades que estavam esquecidas, né? Como a mortalidade do ser humano, a guarda do sábado, a questão do santuário, uma série de verdades que foram redescobertas, né? Que estavam na palavra, mas estavam esquecidas. O diabo ele faz um espetáculo paralelo praticamente, né? Na mesma época ali... bem a contrafação, né, que a gente a contrafação satânica ali no mesmo tempo e às vezes na mesma geografia, como é o caso do Espiritismo. Sim, que foi Edson, na mesma região. Dele, compreende a questão do santuário, 1844, aí ali pertinho, 1848, na casa da família Fox, que fica menos de 10 quilômetros da fazenda do Harry Edson. Muito doido. Aquelas pancadas lá, né, e as meninas conversando com o diabo diretamente, né? Isso começou em 44. 1854, Charles Darwin começa a escrever os esboços do livro Origem das Espécies, que ele vai publicar em 1859, né? Marx conhece Engels em 1844. Em 1848 ele publica o Manifesto Comunista. Cara, que coisa doida, né? Então, assim,
é muita coisa para ser coincidência, acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Aí, o que a gente percebe analisando, não precisa nem se demorar muito, você percebe que quase todas as séries, filmes, produções culturais batem na questão do espiritualismo. Quase todo filme Com tem certeza. conceitos espiritualistas, reencarnação. Nem que seja por falar, né? Morreu Alguma alguém, coisa vai ter. fala que tá no céu. Que Deus o tenha lá no céu. Exato. Ou então vai reencarnar, ou coisa parecida. Quase toda série tem conceitos, de alguma forma, se não marxistas exatamente, mas humanistas, ateístas, ou até aquilo que alguns chamam de marxismo cultural. Né? Bandeiras e pautas e ideologias ligadas a essa linha aí mais progressista. Ou então vai ter evolucionismo mesmo. Nunca vi um filme, uma série, um desenho animado falando sobre... Um desenho animado sobre dinossauros. Nunca você vai ver isso aí apresentando um dilúvio como uma proposta, ou então que esses animais foram criados por Deus e passaram por um processo de involução. Nunca. Vai ser sempre aquele conceito de que a vida surge, lá no mar primitivo, que seja, alguma coisa assim, né? E ela vai evoluindo naturalmente até chegar aos seres humanos. As aves hoje são dinossauros, né, que evoluíram. Esse conceito está lá. Quase todas as produções também. Então, é espiritualismo, evolucionismo, o progressismo, o marxismo e os derivados, né? Depois você tem o erotismo e por aí vai, né? Eu acho que, assim, também é interessante porque não é porque a pessoa fez uma piadinha dentro da série, tipo, desmerecendo Deus, que tá tudo bem. Ah, mas é só uma piada. Não, né? Porque a gente sabe que tem conceitos subliminares dentro, né? Subjacentes. Exato. Que aí... Tem um perigo também, na nossa mente, querendo ou não, no nosso subconsciente, isso fica armazenado, né? E assim, ok, acontece E aquela coisa, né, que o Joseph Goebbels já falava, né? Com a nefasta campanha lá pelo nazismo. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Pesadíssimo, você pode até não praticar necessariamente alguma coisa, mas as travas mentais vão sendo derrubadas. A gente aprende pela repetição, né? Então, de certa forma, vai se tornando uma verdade que tá tudo bem, né? Por que será que hoje é tão difícil, né, Elisa, se dar um estudo bíblico sobre a morte para as pessoas? Porque a mente está tão bombardeada e cauterizada com o conceito de imortalismo que só pelo Espírito Santo mesmo, para quebrar isso e mostrar, não, a pessoa é mortal mesmo. Ela depende de Jesus para ressuscitar, e ela não tem uma alma, ela é uma alma. Né? E quantos filmes também têm distorcido muito o caráter de Deus? Isso é uma coisa que tem me impressionado tipo, de uma forma muito grande, que assim, até deixei de, às vezes, assistir algumas coisas porque eu falo, gente, isso não dá. Não... E eu acho, pensando nesse aspecto, né? Como que você vê o papel da igreja dentro disso? Por exemplo, tem muito aquela, eu tenho que fazer isso para atrair o jovem. O jovem te fala, não adianta, tá bom? Eu te falo do meu coração. Mas assim, já dei spoiler, né? Mas enfim, do meu ponto de vista, né? Mas a igreja tem que fazer alguma coisa do tipo, sei lá, vamos fazer uma série sobre uma coisa da Bíblia, só que falando sobre a Marvel. O que você vê isso? E também, por exemplo, no aspecto de, vamos entreter os jovens com esses entretenimentos, como é que funciona? Ou trazer elementos dele dentro da igreja, seja pela música, pela leitura, enfim. Eu sempre fui um defensor do uso das mídias, como aqui, podcast. Tem um monte de podcast aí que é lixo, mas aqui é um podcast abençoado. Obrigada, pegada jovem. Quadrinhos, né? Eu já usei quadrinhos e criei tirinhas, personagens, né, de tirinhas de quadrinhos para pregar sobre criacionismo, por exemplo, falar de criacionismo, né? Estou trabalhando agora num projeto, quero ver se eu desenferrujo a pena, né? O bico de pena eu gosto de usar, e o pincel, para fazer uma história em quadrinhos religiosa, conceitual. Que da hora. A internet, eu tenho vários perfis lá, né? Redes sociais. Então, o uso do meio é legítimo. A Igreja Adventista sempre destacou nisso, usando o primeiro programa de TV adventista, é de um parente seu, inclusive, né? Campo Longo. Pastor Alcides Campo Longo. Usou a TV. Talvez na época alguém tenha dito, nossa, que coisa absurda, usar a TV, que pecado. TV isso aqui é neutro. Isso aqui é o microfone. A forma como vai ser usado é um problema. Né? A TV é um aparelho neutro. A forma como vai ser usado é um problema. Agora, quando eu começo a usar as produções, por exemplo, usar Marvel dentro da igreja para divulgar... Não, aí já tá fora. Tá fora, né? Eu posso usar a mídia, mas não preciso usar a produção. A cabeça dele vai lá para aquele negócio, não vai de jeito nenhum vir para a Bíblia, para Deus. Eu vou te contar aqui... É o efeito contrário, né? Eu vou contar uma história para você aqui, Elisa, uma experiência que eu passei. Poucas vezes eu contei disso, porque é um pouco constrangedor. Eita, babado, gente, anota aí. Não sei, pastor. É babado. Você jogou aí, joga. Agora vai. A gente tá curioso? Agora vai. Eu era recém-convertido ainda, tá? Amo aquelas pessoas, respeito. A maioria talvez nem mais se lembre, ou não vai nem ver o caso, né? Porque faz muitos anos já.
eu fui participar de um acampamento de carnaval e nós passamos uma manhã e assim, uma tarde maravilhosas, assim, estudando a Bíblia, estudando sobre a influência da música na vida do cristão e tal, né? Eu era recém-convertido. Aí à noite, aqueles famosos momentos de os meninos para as meninas uma noite, as meninas para os meninos na outra, né? E aqueles momentos assim de descontração, que é legal também, tem que ter. Mas olha, em grande medida eles fizeram tudo o que tinha estudado à tarde no sábado. Ah, que bênção, né, sobre? Aí, foi um exemplo por contraste, vamos dizer assim, né? E assim, umas coisas meio bobas, e eu comecei a me sentir mal lá, né? E aí, eu não sei o que me deu na cabeça, no fim daquilo, eu tinha levado umas visitas, inclusive, para participar desse acampamento. Tenso, hein? Tenso. Aí no final, olha só o que eu fiz. Eu era novo ainda, bem novinho, né? Eu pedi o microfone para fazer uma oração de encerramento. Tô com medo. Eu fiquei com medo também. Aí, e eu fiz mais. Eu falei assim, irmãos, vamos ajoelhar para orar? Não tinha clima. Ficou um negócio estranho. Eu me ajoelhei e eu fiz uma oração assim do fundo do meu coração, mas pedindo perdão a Deus por tudo que estava acontecendo, né? Fui imprudente? Pode ser, mas foi o que eu senti no meu coração de fazer naquele momento. Virou uma coisa aquilo lá, né? Tentaram cortar meu microfone e eu falava alto, sem microfone. Que tranquilo, que paz. Foi assim. Aí me levaram para uma sala e lá fomos conversar e tinha uns caras mais agitados que vieram assim, você não pode fazer isso, porque muitos jovens aqui vão sair daqui para ir lá pro carnaval. Pô, mas você já estava lá no carnaval, Vão lá pro carnaval. Né? Aí eu lembrei de um texto que eu tinha lido fazia pouco tempo no Mensagem aos Jovens, porque eu tinha estudado esse livro antes de me converter. Não, um pouco depois de convertido, eu participei de um pequeno grupo sobre o Mensagem aos Jovens. E fica a dica que é muito bom. Fantástico esse livro. Em que ela fala assim, olha, quando a gente aproxima a igreja do mundo, não ganhamos o mundo para a igreja. A gente perde. A gente perde. Eu falei isso para eles. Vocês querem fazer um carnaval aqui nesse acampamento? Vocês querem pegar as músicas sobre as quais a gente estudou de tarde, que não são boas para nós, e usar agora no programa humorístico essas músicas? Não vai dar certo isso, né? Você não vai segurar esses jovens na igreja, aproximando a igreja do mundo, né? Então é uma experiência que me marcou, assim, repito, não sei se foi correto o que eu fiz, eu era bastante jovem, mas eu senti assim uma incoerência, né? Então acho que a igreja tem que ser coerente, né? Nossos eventos têm que ser coerentes, né? Se a gente quer apresentar algo mais elevado para os jovens, para a igreja, para o mundo, a gente não pode pegar os conceitos, as ideias, as produções culturais do mundo e dar uma roupagem cristã. Hoje tudo é gospel, né? É verdade. Tem rock gospel, tem carnaval gospel, funk gospel, daqui a pouco vai ter o que mais? Né? É perigoso pensar. Vou parar por aqui, vai ter tanta coisa gospel por aí. Então, não dá para gospelizar tudo, né? Algumas coisas são profanas mesmo, né? E você não pode batizá-las e achar que pode usá-las sem nenhum efeito. Por exemplo, a música, né? Eu não sou especialista em música, né? Sua mãe entende muito mais. Mas assim, antes de a letra ela ter um impacto sobre a sua consciência, não é sobre isso, a melodia, né? já chegou lá. Pois é, né? E assim, é interessante porque, por exemplo, se você coloca uma cena, você tá num lugar você tá no cemitério, por exemplo, você coloca uma música tensa, você fica tenso. Coloca uma música de circo, é uma piada. Os então caras assim, que fazem filme sabem muito bem disso. Exato. Eles criam um clima. Né? Então você vê até que ponto é só uma coisa que tá tudo bem, né? E querendo ou não, isso mexe completamente com a espiritualidade do meu ponto de vista, né? Vamos lá, eu ouvia Legião Urbana. E tá tudo assim. Eu ouvia U2, Pink Floyd, essas bandas aí. E é triste hoje dizer que há músicas cristãs que são piores. Né? Quase dá vontade de voltar a ouvir Legião Urbana, que era mais tranquilo. Mas não quer dizer que você pode... Não, a gente não... como é que pode dizer? Não é porque ele falou isso que você vai falar, então tá tudo bem, tá liberado. Não é isso que ele tá dizendo. Não confunda. Sabe, Elisa, nesse assunto aí eu tenho um testemunho. Esse pode positivo, contar. É bom. Mas a sua história foi boa. Foi babado, mas tá tudo bem. Foi né? boa. Tá foi bom. boa. Do fundo do coração e a realidade, aí não precisa também esconder, né? Tanta gente na Bíblia passou por situações assim, né, probantes e complicadas. O povo de Deus sempre teve suas lutas, né? Não é porque aquilo lá aconteceu que eu deixei de crer que é o povo de Deus. Exato. É o povo de Deus. É o Israel de Deus, né? E sempre que Israel teve problemas e lutas e altos e baixos, né? Sim. E que nós possamos ser a parte alta, né? Assim, no sentido de ajudar a estar no alto. De poder prevalecer com o que é bom, Exato, assim, né? Eu ainda ouvia músicas populares, assim, de FM e tal, quando eu recém-convertido. Não tinha estudado esse assunto, não tinha percebido a importância disso, né? Quando eu me converti. E vim para a igreja com tudo, assim, muito convicto de que é o caminho, né?
Mas ainda ouvia. Meu conceito de relaxar era chegar da faculdade, estava cansado, tinha feito uma prova, né, e tal, eu ia deitar na cama e ouvia lá a FM, né, essas FMs populares. Um dia eu fui fazer isso e eu ouvi uma voz, né, assim, dentro de aquela coisa do Espírito Santo, né, você não sabe explicar como é que é, mas você ouve alguma foi coisa audível dentro de mim, Deus falando assim, presta atenção nessa letra aí dessa música, a música lá em inglês, lá um rock lá e tal, presta atenção nessa letra, o que você acha? Combina com a sua nova vida em Jesus? Caramba! Essa melodia aí, como é que é? Nossa, nunca tinha... De repente eu percebi, acordei pra coisa. Deus é tão bom, né? Paciente com a gente, né? Bondoso. E levou um tempo para entender isso. Daí, nossa, é verdade, olha que coisa mais fútil. Mas você... Coisa boba. É um tapa que a gente leva, né? Então tudo bem, faz parte dos tapas. É o tapa de Deus, é bom. É bom, faz a gente acordar. Naquela semana, um pequeno grupo que nós tínhamos na nossa república sobre a mensagem aos jovens, eu li um texto, nós lemos um texto, uma visão que ela teve, né? Ela vê jovens numa casa e ela diz assim, e eles estão ali ouvindo música. Que tipo de música? Música própria para o salão de baile. E ela conta que os anjos se retiram da cena com tristeza no olhar, assim, né? Quer dizer, é algo que desagrada a Deus. Muito pesado, né? Como que o céu vê tudo isso. Aí pensa, naquele dia, Deus fala comigo dizendo que aquela música não era boa para um cristão. Naquela mesma semana, eu leio esse texto. Eu entendi, é um recado de Deus. E eu decidi não ouvir mais música desse tipo, assim, secular, que não edifica, que, enfim. E passei, veja, eu que ouvia Legião Urbana, passei a ser um apaixonado por Arautos do Rei, por exemplo, né? Então, é importante levar em consideração isso, né? A música nos acompanha boa parte do tempo, né? Ou nos nossos aparelhos, ou no carro, e isso vai entrando, né? Vai construindo também um tipo de pensamento. Então é importante escolher bem aquilo que você vai ouvir. E é bem como você falou, a gente tinha conversado antes, uma coisa que eu acho que é importante, né? Não é porque a letra é legal, porque a gente quer adaptar a música para o nosso estilo de vida. Então tem aquela música mais praiana, mais Bob Marley, e, né? Tem o Bob Marley gospel, a gente tá falando dos gospels, né? Reggae gospel. Então assim... Não é sobre isso, né? É sobre realmente permanecer com a cultura do céu, né? Não deixar se levar, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Quem tem dúvidas, eu sugiro, por exemplo, o livro Música, né? De Ellen White, da CPB. É um livro que fala dos conceitos, né? Eu não sou músico, mas eu posso estudar os conceitos. Eu posso estudar a filosofia da música, não posso? Perfeito. Então, esse livro é interessante. Tem um outro livro sobre adoração lá do Plank. Tem um livro muito legal, que é um testemunho de um ex-cantor de hip-hop, o Ivor Myers. É o Novo Ritmo, da CPB. Eu tenho em casa, boa. O Novo Ritmo. Ele era assim, uma banda famosa desse tipo de música aí, e ele tem um encontro com Deus, e ele fala ali dos problemas, né, da percussão excessiva e tal. É um livro interessante, porque é um testemunho. Né? Ele fala da experiência dele, como ele abriu mão de uma carreira de sucesso, porque ele viu que não dava. Que coisa doida, mas que interessante como... Nossa, legal como Deus trabalha assim, né? E assim, pastor, polêmica alerta. Cinema. Eu posso ir? Como é que funciona esse mundo cinemático? Isso, é polêmica mesmo, né? Ai, desculpa. Polêmica. Até porque essa discussão hoje ela está meio superada. Em que sentido? Com a chegada aí do home theater, né? Com a chegada das TVs de não sei quantas polegadas, com os canais de streaming, que oferecem um pacote enorme ali de opções de filmes, né? Quase que essa discussão já perde sentido, porque a questão agora é mais o foco no conteúdo, né? Até porque, veja, eu não vou, mas para mim não convém, mas assim, hoje o ambiente do cinema tem ambientes de cinemas que são mais familiares, em alguns lugares, do que alguns filmes que o pessoal tem visto em casa sem nenhuma restrição, né? Então, talvez a discussão hoje seja um pouco outra, e é mais profunda, na verdade. Entendi. Ela tem que ser mais profunda. A questão é conteúdo, né? O que você tem visto? De forma irrestrita, sem nenhum tipo de filtro, né? Eu me preocupo hoje mais com séries e esses canais aí, do que necessariamente com o próprio cinema. Porque assim, até tem uma amiga conhecida que ela fala que a sala de cinema às vezes influencia a forma de você estar imersivo dentro do que você está assistindo. É muito mais hipnótico, né? Ainda tem isso? Continua sendo, claro, aquele som ali, não muda, surround, né? Aquela poltrona confortável, aquela tela que é maior do que qualquer tela de casa, né? Com toda certeza. Não muda. Se aquilo que vai te fazer mal em casa, você vir no cinema, vai fazer duplamente, muito mais, né? Quase, né? Entendi. Muito mais. Uma redundância muito mais mal, né? Do que faria. Mas eu volto à questão de que... O conteúdo ainda prevalece, né? A discussão tem que ser mais... num nível maior, na verdade. Num nível superior. A questão é conteúdo. Porque hoje tá difícil de você escolher alguma produção que vale a pena gastar o seu tempo e envolver a sua mente naquilo. Netflix, com faixa etária 12 e olhe lá.
Olhe lá, né? Olhe lá. Talvez você ache assim, os documentários que valem a pena e tal, né? Mas as produções atuais, olha, a minha família às vezes fica meia hora tentando escolher e decide depois não ver nada. Vamos comer uma pipoca sem filme. Porque tá difícil. Você começa... E eu nunca fui assim, desse papa lançamento. Eu prefiro deixar que alguns sejam cobaia. Como? Deixa o pessoal assistir primeiro, deixa passar um pouquinho a febre, né? Aí depois você pergunta, e aí, valeu a pena? Não valeu. É assim, 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 tem conceitos assim, assim. Não tô ligado pro spoiler, pode falar, porque eu não quero também me submeter, e nem a minha família, a cenas impróprias, né? Impróprias em vários sentidos. Em muitos, em muitos sentidos. Então, lá em casa tem uma regra. Se o meu filho mais novo não puder assistir, a gente não assiste. Temos que ver alguma coisa que ele possa ver e conosco também em família. Uma regra básica, assim. Claro que tem documentários, alguns que também são meio complexos, que eu não quero que ele veja, né? Até telejornal eu não quero que ele veja, né? Hoje em dia tá complicado. Então, mas o critério legal é esse. Se você puder ver em família, sem problemas, né? Geralmente a gente tá pegando os filmes mais antigos mesmo lá, para poder ver alguns e rever, né? Minha esposa adora Noviça Rebelde. Ai, é lindo também, é lindíssimo. É lindo, gente. Mas então, assim, a gente pega essas histórias clássicas, né? Tem algumas bem interessantes que você pode ver, depois você pode conversar sobre, você pode parar e trocar umas ideias. No cinema não dá para fazer isso, né? No filme você pode dar uma paradinha ali, percebeu? Olha só que legal esse conceito. E entendeu? No cinema você já pagou, né? Então mesmo se você não gostou, você vai ficar lá, porque você fala, paguei. Dificilmente você vai levantar e dizer, não gostei e vai embora, né? Tem isso também. O dinheiro às vezes fala mais alto. Então ali eu procuro... não precisa ser um entretenimento tão imersivo e hipnótico. Você pode controlar a coisa, como você faz com um livro, por exemplo. Você para, você reflete, você conversa. Então, a gente às vezes faz isso. A gente para, troca umas ideias. Ou então, opa, isso aqui não dá mais, não. Já teve situações em que a gente interrompeu e parou de ver mesmo. Quantas vezes já não aconteceu? E nunca mais, né? Então, eu ainda acho que você, claro, você escolhendo, vendo na sua casa, tendo o controle na mão, é bem melhor, né? Com certeza, com certeza. E assim, pensando agora, até foi uma pergunta no seu livro que eu achei muito interessante, né? Como que a gente pode fazer para evitar, por exemplo, agora, redes sociais? Minha mãe fala uma frase maravilhosa, que é assim, no passado, eu não conheço esse passado, tá? Mas no passado, a gente tinha que procurar pelas coisas ruins. Hoje elas chegam até nós. Como que a gente pode, nas mídias sociais, evitar que alguns temas de cunho sexual, por exemplo, apareçam e aí acabem com a nossa vida, por assim dizer? Não necessariamente nesse aspecto, mas eu falo mais na questão de sites pornográficos que acabam aparecendo assim para o jovem. Você tem alguma sugestão? Não, o que você falou é real, acaba com a vida. Eu tenho como pastor, né, conversado com muitos jovens que, assim, é uma vida triste. Eles são boas pessoas, são pessoas de Deus, mas que lutam com isso e se sentem culpados, né? Acham que não tem mais perdão, que a vida deles não tem mais solução. Aí você tem que orar muito, tem que conversar, e muitas pessoas acabam adquirindo um vício que dura décadas ou até uma vida, né? Então, se nunca viu, não veja. E se já viu, cai fora. Muda de canal, né? No sentido assim, né? Ter a força, tipo, para sair, troca, né? Substitua, né? Passe a consumir materiais de Deus, devocionais, para trocar, fazer um detox mental, né? E você doutrinar o algoritmo, né? Porque você consome coisa boa e só aparece coisa boa. Então, exatamente, né? E as redes sociais são inteligência artificial. Eles sabem o que você gosta, o que você anda procurando, o que você anda pesquisando, né? Então, se isso fosse vocalizado, fosse divulgado, o que os mecanismos de buscas diriam sobre você? Qual seria o seu perfil, né? Tem que pensar isso, né? O que a gente é na vida real, nós temos que ser também na vida virtual, né? Você não teria coragem, por exemplo, de, sei lá, na sala de estar da minha casa, abrir uma revista lá com nudez ou coisa parecida? Por que eu vou ter coragem de fazer isso lá no mundo virtual, né? Então, aquilo que eu faço no mundo real, eu devo trazer para o meu mundo virtual. Ser íntegro lá também, ser correto lá também. Se deparou com alguma coisa... Tem duas falas de Davi nos Salmos que eu acho bem interessantes. A primeira é assim. Ele fala assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não lembro qual é o salmo agora. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Coisa má, coisa impura, coisa ruim. Ok, então a decisão é consciente, eu não vou colocar isso aí. Mas se apareceu, foi pego de surpresa, o diabo é especialista nisso. Aí vem outro pedido dele. Desvia meus olhos, Senhor, de contemplarem coisas sem sentido, coisas sem valor, coisas ruins. Então se apareceu, corra para Deus. José no Egito. Perfeito. Ele não contava com aquilo. Aquilo foi um pop-up que apareceu na frente dele, né? A mulher de Potifar aparece ali, não sei se estava nua ou não, enfim, mas é uma situação sedutora. E ele o que faz? Foge.
E depois o que ele faz? Desvia-se. Ele sabe, opa, aqui está o perigo, eu vou para outro caminho. Perfeito. Então ele estava em comunhão com Deus, aquilo apareceu, ele teve força moral, porque ele andava com Jesus para fugir. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Apareceu e vai aparecer, fuja. Não se envolva, porque depois que se envolve, pode ser uma vida de miséria. E tem muita gente viciada nessas coisas, né, com a vida destruída, buscando psiquiatra, psicólogos para tentar resolver. Pessoas com desempenho sexual no casamento prejudicado por causa de consumo de pornografia. Jovens indo buscar médicos, né, e conselheiros, enfim, para resolver problemas que não deveriam estar acometendo essa faixa etária. Entendeu? Então, melhor evitar a todo custo. Se resguardar nesse sentido. Aí tem um outro tema que eu acho que é importante tratar. Eu quero também conversar sobre leitura, mas antes disso, o que a gente pode ter, assim, conteúdo ocultista? Porque, assim, como é que eu posso dizer? Tem gente que sabe aquele agente duplo? Tem gente que é agente duplo. E aí, o que eu faço para eu entender que essa questão do ocultismo não é legal, sabe, nesse sentido? O que você tem a dizer? Porque, por exemplo, filmes muito famosos que estão aí, Harry Potter. Tudo bem eu assistir? É o meu passatempo, pastor. Tudo mal. É magia. É feitiçaria. E o que diz Deuteronômio sobre isso? Né? É explícito o texto, né? Fala, não haja entre vocês necromantes, feiticeiros, quem consulte os mortos, magia. E aí o texto diz, Moisés escreve, né, que isso é abominável para Deus. Se uma coisa é abominável para Deus, por que eu vou brincar com isso? Por que eu vou perder tempo com isso, né? Então, fora, magia não deve estar envolvida na vida do cristão. O Harry Potter ainda é mais antigo, né? Depois veio lá o Crepúsculo, veio lá o Fallen, né? E outras produções, hoje é normal, né? Eu citei há pouco, né, aquela série GOT, né, o Game of Thrones, que foi uma febre, que me deixou muito triste ver cristãos envolvidos com isso. A mídia dizia já assim, ó, a série mais pornográfica de todos os tempos, isso eu vi também. a série que tem incesto, violência contra a mulher, estupro. Super leve, né? Então, Bem de e Deus. bruxaria, não é? E os cristãos cegos. Como é que você... Para mim é uma baita hipocrisia, né? A pessoa... na época do Quebrando Silêncio, vai lá pra rua com a camiseta Quebrando Silêncio, né? Contra o abuso sexual, contra isso, contra aquilo, contra a pornografia, distribui revista com relação a esse assunto. Mas chega em casa, vai assistir uma série que enaltece tudo isso. Eu não consigo entender. Você foi no ponto. Eu não consigo entender aí você falou de vida dupla. Isso, é uma vida dupla. Eu sou aqui na igreja. Aos sábados. Mas aos sábados de manhã e à tarde, à noite eu sou outra pessoa. Né? Nos meus entretenimentos eu sou outra pessoa. Não pode, você tem que ser o mesmo cristão sempre. No entretenimento, na pregação, né? Então eu fiquei triste quando eu soube assim que, poxa, se o próprio mundo, as mídias seculares estavam dizendo que essa série é baixa, cristãos vão achar que é legal e tá tudo bem. Exato. Eu cheguei até na nova edição do meu livro, o capítulo sobre mensagens subliminares foi bem reescrito, bem remodelado, quase apagado. Porque no passado a febre era caçar alguma coisa má dentro de uma produção que parecia boa. Né? Exato. Um desenhozinho da Disney, vamos ver, tem uma palavra ali escondida. Hoje, alguns tentam encontrar alguma coisa boa no lixo. Não, mas tem uma coisa aqui que dá pra gente aproveitar. Pô, mas a série inteira é um lixo. Olha que ideia que trouxe aqui, né? Porque não é... Então a mensagem subliminar agora é invertida. É a gente tentando justificar com alguma coisa que parece que tem de boa lá no lixo. Ele tá chafurdando na lama, no lixo. Achei aqui uma bijuteria. Não faz sentido, né? Mas o diabo levou a gente para esse ponto, de tal maneira que hoje falar de subliminar é bobagem. Porque isso não conta mais. Agora é explícito a coisa. Ela é explícita, ela é escancarada. E ainda assim tem muitos cristãos que não percebem. Exatamente, é muito triste, assim. E, por exemplo, que sugestão você tem para falar quem tá do outro lado da telinha? É assim, eu passo por isso, nossa, eu sei que é difícil, mas, tipo, eu sou viciado, sei lá, em videogame, eu gosto de ver esse tipo de coisa. Você mesmo falou que você ouvia Legião Urbana, por exemplo. E aí, qual que é a sua recomendação? A pessoa tem que se conscientizar que isso não faz bem, que isso não é legal. O primeiro passo é saber que tá errado. Consciência. E depois tomar uma decisão firme. Eu fui lá e quebrei, eu vou denunciar a minha idade agora. Eu quebrei minhas fitas cassete. Depois eu quebrei meus DVDs, CDs, né? CDs. E decidi não mais ter contato com essas coisas e aí você tem que andar em comunhão com Deus para que Ele torne indisponível aquele lixo que está na lixeira do cérebro. Que só vai ser apagado quando Jesus voltar, né? Glorificação, você ganha o cérebro zerinho de novo. Nesse sentido, né? Sim. Tudo que é ruim sai, toda mancha de pecado. Mas até lá é uma luta.
Então você tem que andar com Jesus, crucificar o seu eu, como eu preguei hoje, né? Estou crucificado com Cristo, não é brincadeira, isso não é poesia, é real. Eu preciso ceder voluntariamente a Deus a minha vontade. E é uma luta constante, é uma comunhão constante. Se você descuidar, você vai deixar que o velho homem, a velha mulher retomem as rédeas da sua vida, né? Então, conscientização de que não é aquela coisa a geração nada a ver. Nada a ver isso aí que ele está falando, né? O que tem a assistir Harry Potter? O que tem a assistir Game of Thrones? Nada a ver. Ok, fica à vontade, mas no dia que você tomar conhecimento de que isso é um lixo, né? Uma coisa que faz mal, você vai ter se arrependido do tempo que você gastou com isso. É porque também é muito tempo, né? É um bom ponto. E, então, consciência em primeiro lugar, e a consciência eu só adquiro lendo, estudando, levando a sério a Bíblia, né? A Bíblia é clara em dizer o que eu devo consumir. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, né, se há louvor, se é justo, se é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz Paulo. Logo, faz a engenharia reversa, como você é engenheiro, né? O que eu não devo consumir? Tudo que é o oposto disso. Exato. Né? Então, seja isso o que não ocupe o seu entendimento. Né? Tudo que é impuro, tudo que é desonesto, tudo que é mentiroso, tudo que é de má fama. E você vê que quando você está nessa luta, aí sim você entende o que é ser crucificado com Cristo e deixar o seu eu, né? Porque até então é lindo falar na igreja, né? Ceder e quando chega na tua vida, aí é tenso. Ceder ao trono, né? Assim, Senhor, decide por mim. É difícil. Né? Eu não quero decidir sozinho. É difícil, o ser humano tem a mania de ser independente, autossuficiente. Né? Exato. E agora, pensando assim, por exemplo, hoje em dia eu não sei como que é. Hoje em dia eu tenho um gosto pela leitura, assim, né? E, por exemplo, não pensando nesse sentido, como é que eu posso dizer? Tem jovem que gosta de ler ficção, coisas assim nesse sentido. Fala, mas meu problema não é assistir, não é jogar videogame, eu gosto de ler. Toda leitura tá tudo bem? Por exemplo, eu vou numa biblioteca, numa livraria, tá? Eu vou ver e para minha faixa etária já tá disponível um tema, assim, qualquer livro, só porque falou que tem a classificação, tá ok? Eu tenho que seguir os mesmos critérios para ver um filme, para leitura, como que isso funciona? Vale para tudo, né? Vale para tudo, Filipenses 4:8 ali, né? Não podemos esquecer que, como diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno. Então o dedo dele está em todo lugar, né? O livro é muito melhor do que qualquer outra produção. O livro te desenvolve a imaginação, desenvolve a concentração. Eu sempre falo com meus filhos, né? Beleza, você pode até jogar um joguinho que a gente escolheu legal ali por um tempo, pode assistir aqui esses canais que você gosta de assistir, Manual do Mundo e tal, né? É legal. Mas tem que ler. Eu lá em casa bato nessa tecla, tem que ler. A leitura vai desenvolver o seu intelecto, a tua concentração. Essa juventude hoje está muito dispersa. Um borboleteio cognitivo, como dizia o Mário Vargas Llosa, se não me engano, um escritor, famoso escritor chileno. Legal. Borboleteio cognitivo, ele vem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, as redes sociais são assim, né? Ainda mais o TikTok, né? O Reels do Instagram é terrível. Acabou a concentração, o pensamento profundo, né? Então eu falo, leia e por um bom tempo, aí 1 hora, 2 horas, né? Pra você desenvolver e tal, né? Mas leia boas coisas, né? Tipo, livros do Michel Borges, fica a dica. Nossa, eu sou suspeito, mas enfim, né? Tem muita coisa boa. Até você falou em ficção, né? Nem toda ficção é condenável, né? Até é preciso estudar um pouquinho essa questão sobre Ellen White, né? Será que ela condenou toda a ficção? Como é que ela recomendou lá, então, O Peregrino, do John Bunyan, que é uma ficção? Ela tinha um livro de recortes com histórias reais e histórias fictícias, mas boas histórias que ela lia para os netos. Aquelas histórias com fundo moral positivo, por exemplo, né? Histórias de vida que tem uma lição interessante. Tem alguns romances que você pode aproveitar no mercado editorial aí, mas tem que analisar primeiro, pesquisar. Até filme normal, o autor, assim, né, né? dizer Filmes também. Com histórias de vida, histórias de lições. Meu blog lá, é que eu não tenho tido mais tempo, mas meu blog tinha uma seção que era bons filmes. Então, legal. Quando a gente assistia em família, uma coisa boa mesmo, eu colocava lá uma sinopse. Pastor, me deu um insight. Que livro você pode ler? A Bíblia. Bom dia a todos. É isso. Tem muitos livros bons aí, né? Com certeza. Por exemplo, tem um livro que é um clássico, né? Assim, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu acho uma história linda, né? Talvez não seja muito para criança, mas é uma história muito bonita. Né? Até o próprio o Velho musical Mar, também. Hemingway, um livro interessante, né? Há pouco a gente falou da Noviça Rebelde, né? Então tem alguns livros e produções assim que são inocentes, que têm uma história, um fundo moral, não são necessariamente religiosas, mas tem um fundo moral, tem alguma coisa de bom do ser humano. Você pode escolher e dedicar um tempinho para isso aí, com Muito certeza. bom. E assim, mais uma vez pensando em quem está do outro lado da tela, dicas práticas de como ter esse hábito novo, eu quero mudar a minha vida. Sabe aquela pessoa que fala, nossa, amanhã é segunda, vamos mudar a vida na segunda. 21 dias para mudar. Exato.
Que sugestões você tem pra dar, assim, nesse aspecto de entretenimento, assim, na vida? Eu acho que a primeira coisa é realmente buscar em Deus isso, né? Pedir que Ele mude teu... quer saber? Quando eu me converti, eu era viciado em histórias em quadrinhos, em livros de ficção científica. Nem todos são ruins, né? Mas, assim, a maioria é. Eu era viciado em músicas do estilo rock progressivo. Via muito filme, né? Comia muito churrasco, sou do Sul. Eu pedi, Senhor, muda meus paladares. Muda a minha vida, eu preciso mudar, Eu não gostava de ler a Bíblia. Gente, foi um sacrifício, porque não tem nem quadrinho aqui. É só texto. Era uma leitura pesada e tal, mas é a carta de Deus. Beleza, então eu preciso gostar dela. Eu tenho que gostar desse livro. Eu comecei a pedir para Deus. Muda, Senhor, muda. E você vê, eu posso pedir para Deus. Deus está ansioso para que eu peça para Ele. Ele quer fazer isso. Ele quer não é pecado pedir ajuda. E Ele mudou meu paladar. Eu sou vegetariano há 30 anos. Mudou literalmente seu paladar. Literalmente. Não tenho vontade nenhuma de comer. A gente brinca lá em casa. A gente não come nada que teve mãe. Adorei. É a nossa brincadeira para definir o que a gente come. Então Deus mudou, eu não sinto falta. Não sinto falta mais de ouvir música daquele tipo que eu ouvia, de ler o que eu lia, porque Deus mudou meu paladar. Amém. Paladar cultural, paladar literal. Né? Então a primeira coisa é pedir a Deus. Você está consciente que não é bom? Então peça, Ele vai mudar, vai ajudar. E depois substituir. Aquilo que você lia, não lê mais, Ele passa a ler outras coisas que você sabe que são importantes. Né? Então, substituição. E alguns dizem que 21 dias cria um hábito novo mesmo, né? É verdade. Então, se você perseverar, você ser constante ali, faça ali o seu esforço, né? Com a ajuda de Deus, você vai conseguir também. E realmente tem livros muito bons. Caminho ao Cristo foi o livro que mudou a minha vida de uma forma incrível. Nações, nossa, é lindíssimo! Me levou às lágrimas aquele livro. É lindíssimo. Muitas vezes. Então, assim, Mensagens aos Jovens, fica a dica, é maravilhoso também. Então, os livros do Michel. Enfim. Mas que legal, pastor. Eu te agradeço muito por esse bate-papo. Você tem algum mais comentário que você fala? É importante falar isso para quem está em casa? Eu queria que as pessoas lessem na Bíblia Filipenses 4:8 e memorizassem, se possível. Quando surgir uma dúvida, será que esse site aqui é conveniente? Será que esse livro aqui é bom? Será que esse filme aqui eu devo assistir? Traz ali, Filipenses 4:8. Cola um post-it na sua cabeceira pra ver. Ou isso, né? Pra mim ele é o antivírus mental. Então, ele é o filtro. Então se você levar em consideração aquilo que está escrito ali, inspirado por Deus, você vai ter segurança para navegar por esses mares perigosos aí, né? Muito mares bom. informacionais, culturais. Nossa, maravilhoso. Eu adorei esse Pegada Jovem. Pastor, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, viu? A gente fica aqui, esse foi mais um Pegada Jovem, mas eu não posso deixar de dizer que é o patrocinador, né? Não posso deixar de dizer do patrocinador Mídias do Riacho, Sandro Valvezan, e a equipe que tá aqui maravilhosa que eu tenho no meu coração, o Alan e o Felipe. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo Pegada Jovem. E esse foi mais um Pegada Jovem. Inscreva-se no canal, curta, comente o que você achou e compartilhe para todos os seus amigos.